Bem, olá a todos, sou o professor Kelser de Souza Koch e nessa videoaula falaremos sobre exames de imagem. Então, dois pontos importantes que eu queria discutir com vocês aqui seria a questão do teste diagnóstico e características de imagem. Então, o teste diagnóstico, sabendo a questão da importância do exame de imagem como uma parte do diagnóstico, e outra questão sobre a imagem, falando de forma geral, o que seria uma imagem. Então, primeiramente, sobre teste diagnóstico. O que seria o teste diagnóstico? Então, temos essa questão. Então, como é que a gente pode definir de forma geral um teste diagnóstico? Então, seria basicamente esse conceito, um teste que determina a presença ou ausência de uma doença, quando o indivíduo tem algum risco, sinais ou sintomas de uma doença. Então, seria simples, se fosse basicamente isso, muito fácil determinar quem tem e quem não tem uma doença, mas para isso precisamos de algo ou alguns tipos de exames ou sinais ou sintomas que consigam mostrar o indivíduo que tem ou não tem aquela doença. Então, aqui eu mostro uma curva gaussiana, essa curva que representa quem tem uma doença e quem não tem, aqui em termos de glicemia, mostrando o nível de glicose no sangue e o número de indivíduos. Então a gente tem aqui, será que seria tão simples assim, Quem é normal teria um valor aqui médio de glicose aqui, variando em torno de 70 a 100, Então aqui seria o valor normal, quem é ígido, ou seja, não tem diabetes, e quem tem aqui diabetes teria um valor mais alto de glicemia e estaria nesse grupo. Então seria muito fácil separar dois grupos, Então separar quem tem e quem não tem a doença através desse exame. Só que a gente sabe que na verdade não é tão simples assim. Então muitas vezes a gente tem duas curvas que se sobrepõem, e a gente tem uma quantidade de indivíduos que o teste pode errar. Então aqui a gente teria o falso negativo, onde indivíduos que têm a doença, e o teste aparece como negativo, ou seja, que não tem, então ele tem a doença e o teste diz que ele não tem. Ou ao contrário, a pessoa não tem a doença e o teste diz que ele tem. Então seria um falso positivo. Então, em alguns testes diagnósticos podem aparecer essa questão, esse valor incorreto da análise. Então, isso aqui seria o comum da clínica, e alguns testes ou exames são importantes para efetivamente conseguir avaliar quem tem e quem não tem uma doença. Então a gente tem essa tabela 2x2, que se usa muito na epidemiologia para avaliar a acurácia de um teste diagnóstico, ou validade de um teste diagnóstico. Então a gente tem aqui quem tem a doença, o padrão ouro de quem tem uma doença, um teste bem específico, uma avaliação que confirme quem tem a doença. E aqui um teste de rastreamento, um teste mais simples que avalie se a pessoa tem ou não tem. Então geralmente aqui são testes assim que tem uma acurácia muito boa, que são usados como referência. Então o que a gente tem aqui nessa tabela, então primeiramente quando ela acerta, então a gente tem aqui quem tem a doença e quem não tem, presente e ausente, e quando o teste dá positivo, quando o teste dá negativo. Então aqui o teste acerta, verdadeiro positivo, seria quando a pessoa tem a doença e o teste diz que tem, então o teste acertou. E também nesse ponto o teste acerta, ou seja, a pessoa não tem a doença e o teste diz que não tem. Então, ok, verdadeiro negativo. Mas tem dois pontos onde o teste pode errar, que seria o falso positivo, quando a pessoa não tem a doença, e o teste diz que tem, esse é o falso positivo. E pior ainda, o falso negativo, quando a pessoa tem a doença, e o teste diz que não tem a doença. Essa pessoa é uma pessoa que não vai ser tratada, porque não teve o diagnóstico correto.
E aí podemos relacionar com uma fala aí do Epictetus, um filósofo aí da Roma antiga, do século I a.C., e é uma analogia interessante, né, com a questão de um teste diagnóstico, que ele dizia o seguinte: as coisas são o que parecem ser, né, que é o verdadeiro positivo, ou são e não parecem ser, que é o falso positivo, ou não são, mas parecem ser, que é o falso negativo, ou não são nem parecem ser, que é o verdadeiro negativo. Então vejam aí a analogia interessante, né? Esse filósofo romano já há muito tempo que descrevia essa análise. Então basicamente isso que eu comentei com vocês, né? Esse quadro, né, ilustra a sabedoria desse filósofo. E aí falando do teste diagnóstico em termos mais epidemiológicos, nós temos algumas variáveis que indicam a acurácia desse teste, né? O quanto que esse teste acerta, porque não existe nenhum teste 100% preciso, né? Então esses termos aqui, a sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo, eles indicam então quanto que o teste acerta em algum quesito. Então a sensibilidade é a probabilidade de um teste dar positivo em pessoas que têm a doença. Então aqui na coluna, né? Então geralmente são testes de rastreamento. Então pega todas as pessoas, né, que têm a doença e avalia qual a probabilidade desse teste estar positivo. A especificidade, ela avalia então a probabilidade de um teste estar negativo em pessoas sem a doença. Então na coluna aqui, né, de quem não tem a doença, qual a probabilidade da pessoa não ter a doença. Então são testes para descartar geralmente quem não tem aquele diagnóstico. O valor preditivo positivo, ele avalia a probabilidade da pessoa ter a doença quando o teste é positivo. Então, na linha aqui, avalia quando um teste deu positivo, qual a probabilidade dessa pessoa ter a doença. E, pelo contrário, o valor preditivo negativo, aqui na linha do negativo, avalia a probabilidade de uma pessoa não ter a doença quando o teste é negativo. Tá? Então, a gente não vai aprofundar esses conceitos, mas só para a gente indicar que existe aí uma análise, quando se faz pesquisa científica, e a capacidade de algum teste acertar mais do que outro. Tá? E aqui eu trouxe um artigo mostrando mais ou menos isso, né? Então a acurácia de uma ultrassonografia pulmonar, né, versus a radiografia torácica. Tá? Para o diagnóstico de pneumonia comunitária. Né? Uma revisão da literatura, meta-análise. Então, só para identificar alguns termos aqui, né? Então aqui, quando se fala de sensibilidade, né? Então o ultrassom aqui, ele parece, ó, a sensibilidade e a especificidade, ela parece ser maior do que a sensibilidade e a especificidade do raio-x de tórax, tá? Mostrando então que o ultrassom ele parece ser melhor aí para o diagnóstico de pneumonia comunitária. Tá? Então, nesse trabalho mostrou esses valores mais altos, né, indicando que a ultrassonografia ela é melhor, né, mais sensível, mais específica do que o raio-x de tórax. É claro que a gente não vai entrar no mérito da questão do treinamento, né, da capacidade, né, discriminativa do operador do ultrassom, do radiologista que faz a avaliação da radiografia, mas aqui mostrando que existe uma análise, né, que mostra uma acurácia, né, uma sensibilidade e especificidade maior da ultrassonografia em relação à radiografia de tórax. Tá? Isso para todos os exames. Aqui também um outro exemplo, agora aplicado também à questão na oncologia, né, e especificamente a câncer de mama. É um outro trabalho que está indicado aqui embaixo na referência, mostrando então indivíduos que têm um teste diagnóstico, que esse teste aqui ele é um teste pela mamografia, tá? É uma classificação da BIRADS, que é uma classificação de risco de malignidade através da mamografia. E aqui doença positiva e negativa seria um laudo de biópsia,
que é o padrão ouro, né, para confirmação da malignidade do tumor. Então vejam aqui, então aqui a gente sabe quem tem a doença e quem não tem, né? E aqui o teste que ele deu mais risco, né, para a doença, um valor mais alto do BIRADS, e aqui um risco menor. Tá? Então vejam aqui, só chamar a atenção do valor do falso positivo aqui, né? Aqui é o falso positivo e aqui é o falso negativo, né? Então 33% falso positivo, é bastante de pensar isso, né? Tipo 1/3, né, das mulheres que fizeram a mamografia, elas realmente não tinham malignidade, mas o teste mostrou que tinha. Tá? Então esse é o falso positivo. E 23% falso negativo, ou seja, a pessoa tinha doença, mas o teste não confirmou, não indicou malignidade. Tá? Então a mamografia a gente sabe que é um exame de rastreamento, né, de busca, e ele tem capacidade de acerto, né, assim como todos os outros. Tá? Então, só para a gente ilustrar essa questão aqui do teste diagnóstico e a acurácia, né? Então, o exame de imagem ele vai servir junto com a clínica, né, e exames laboratoriais, ele vai corroborar a hipótese diagnóstica e ele tem uma capacidade de acerto, né? Ele vai estar enquadrado em características dessas aí de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo ou negativo. Tá? Então a gente não vai entrar no mérito dessa questão, mas só para ressaltar a importância dessa análise. E aí falando sobre característica da imagem agora, de forma geral também, a gente tem a seguinte questão, né? A imagem analógica e digital. Então a primeira ideia que a gente pode colocar aqui seria o que seria uma fotografia, né? Fotografia, né? A ideia de fotografar, né? De marcar com luz. Então, uma imagem fotográfica, uma imagem de exame de imagem diagnóstico, ela é uma fotografia, uma imagem com luz, né? E ela faz uma representação visual de alguma coisa. Então, a gente tem aqui uma fotografia, né, uma imagem analógica, que é uma reação fotoquímica, basicamente. Então, mesmo que uma câmera fotográfica faz, né, de marcar com luz, uma radiografia analógica ela também faz isso. Né? Os raios incidem num filme, né, que tem ali uma composição química que vai reagir à luz. Tá? Então, essa reação ela consegue deixar mais branco ou preto de acordo com a quantidade de luz que atingiu ali. E é uma imagem analógica, a gente pode dizer assim, porque ela não é discretizada. Né? A gente não consegue definir um tamanho maior ou menor, é uma reação contínua. Tá? E a imagem digital é uma imagem justamente quantizada, né? Pixelizada. Né? Então todos já conhecemos esse termo. Então existe uma menor dimensão de cada imagem dessa, e cada ponto desse aqui do pixel ele vai representar um ponto da imagem, tá? Uma análise da imagem. E aí acontece uma reação fotoeletrônica, né? Ou seja, a luz incide naquela região e vai ter um armazenamento de energia e vai ter uma conversão analógico-digital para poder caracterizar cada pixel desse. Tá? Então, uma imagem digital ela tem uma representação matemática aí para poder discriminar essa imagem. Então a gente costuma dizer que o analógico e digital, né, o analógico o sinal é contínuo, né, então a gente tem um sinal contínuo, e no digitalizado o sinal ele é quantizado, né, a gente descreve em bits. Né, então esse sinal aqui ele é a representação desse sinal analógico. Tá? Então, essa onda contínua aqui a gente vê quantizado. Então, a quantidade de bits que tem uma imagem, seria a informação que tem uma imagem, ela consegue discriminar melhor um dado analógico. Então, aqui a gente tem uma amostra, né, uma imagem analógica, e essa digitalização, né, faz com que ela tenha, né, uma divisão, né, quantificada aqui, e eu tenho valores numéricos em cada ponto desse
que vai determinar essa imagem. E aí o termo que é utilizado recorrente, aí o pixel, né, que é o elemento de imagem, então é uma unidade de imagem digital bidimensional. Tá? Então eu tenho cada unidade dessa aqui, ela tem um valor numérico, né? E aqui mostra basicamente esse detector de radiação, né? Um detector que capta a quantidade de energia que atingiu em cada pixel e é armazenado isso. Então vejam que tem a energia atingindo esse detector, né? E aqui vai ser armazenado um potencial, ou vai ser já logo captado essa energia e vai ser transformada, né, eletricamente, né? Então tem uma conversão fotoeletrônica aqui, né, de foto de luz, né, de radiação em eletricidade, e dependendo da quantidade de luz que atingiu aqui, existe uma conversão maior, né, ou menor de eletricidade, e depois vai ter uma conversão digital desse sinal, né, para poder ser quantizado, ser discretizado. Então, essa imagem digital, então, conceitualmente, né, é uma função bidimensional de intensidade de luz, né, então, uma função de x e y, onde x e y são coordenadas espaciais. Tá? E o valor de f de qualquer ponto x e y é o brilho, o nível de cinza naquele ponto. Tá? Então, cada posição de uma imagem bidimensional eu consigo caracterizar o quanto de brilho tem naquela imagem. Então, essa aqui seria a figura esquemática dessa imagem digital. Então, veja, eu tenho aqui um espaço cartesiano, né, de x e y. Né? Então, esse ponto aqui seria o ponto 0, 0, ponto inicial. E aqui eu tenho um valor maior de x, né, no eixo x, e aqui um maior valor de y. Né? Então, eu poderia dizer que esse pixel aqui, ele é o pixel, né, 1, 2, 3, 4, 5 em x, né, e 0 em y. Tá? E eu tenho um valor de cinza nesse pixel aqui. Tá? Então, esse também, esse outro pixel, né, seria o mesmo pixel 5, x, mais em y poderia ser já 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, pela posição eu consigo saber a região dele e a intensidade de cor. Se é mais preto ou mais branco, teria um valor numérico associado a isso. Tá? Então, essa é a imagem digital, a descrição dela. Então, aqui, em relação ao tamanho do pixel, a gente pode ter uma imagem com uma melhor resolução, com pixel menor, e aqui uma imagem com menor resolução e com pixel maior. Tá? Então, essa primeira imagem aqui, ela tem 1024 por 1024 pixels. Tá? Então, ela tem, o pixel é menor, por isso a imagem fica mais bem representada. E aqui, nessa imagem D, a gente tem 32 por 32 pixels. Então, o pixel fica maior e a imagem fica com uma resolução pior. Sobre escala de cinza, também é outra descrição. Então, isso é a profundidade ou as cores de cinza que a gente pode ter numa imagem. E daí tem a ver com a quantidade de informação, de bits, né? Número de bits. E o número de bits ele dá uma profundidade de cinza. Tá? E a fórmula seria 2 na n. Tá? Então, o que quer dizer isso? Então, n seria o número de bits. Então, uma imagem com 1 bit, né, seria uma imagem 2 na 1, é 1 bit de informação. Ou seja, ela tem apenas duas cores. Tá? Então, essa imagem aqui, a imagem D, tá, ela tem apenas 1 bit de informação. Ou seja, ela tem duas cores. Ela pode ser ou cinza ou preto. Tá? Então, essas são as duas cores possíveis. Agora, essa imagem C. Essa imagem C ela tem 2 bits. Então, o que quer dizer? Como é que a gente calcula isso? 2 elevado a 2 bits. E isso dá 4. Então, essa imagem aqui, ela tem 4 níveis de cinza. Tá? Então, a gente não consegue perceber muito bem aqui, mas pode ser um cinza claro,
um cinza escuro, um cinza um pouco mais escuro e um preto. Tá? Então tem 4 tons de cinza. Ela tem mais informação, essa imagem. Tá? E essa imagem A, tá? Ela tem 8 bits. Então se eu pego 2 elevado a 8 bits, que é o nível de informação dela, né, ela tem 256 cores. Tá? Isso quer dizer o quê? Que aqui tem 256 tons de cinza. Tá? Então a gente, com uma imagem com mais bits, é uma imagem com mais informação. Então da mesma forma o pixel, né, que seria uma imagem bidimensional, nós temos também o voxel, né, que é uma imagem, é um elemento tridimensional de uma imagem virtual. Tá? Então o voxel, a gente vai estar falando disso aí em exames que tem uma reconstrução tridimensional, né, como tomografia, ressonância, tomografia da medicina nuclear. São exames que usam o conceito do voxel, que é o análogo tridimensional do pixel. Tá? Então aqui o elemento, né, volumétrico, né, o pixel volumétrico. E aí nós temos aqui uma imagem tridimensional. Então imagina que pelo sistema computacional agregado ao exame de imagem, nós teremos vários voxels, né? E cada voxel, então, desse seria a representação de um valor numérico de informação que a gente tem aqui. Então vejam que esses exames a gente tem um corte, né? Uma seção transversa, né, do paciente, pode ser claro em outro plano, mas cada plano então vai ter uma fileira de voxels, né? Tem uma fileira de voxels aqui, e eu consigo analisar isso aqui de forma bidimensional, cada fatia dessa. Tá? Então o voxel vai ser justamente esse elemento aqui tridimensional, e quando eu faço uma fatia, né, eu pego uma fileira de voxel e consigo analisar isso aqui através de uma imagem bidimensional. Tá? Então o mesmo conceito aí da imagem digital. E aqui exemplificando, né, nós temos para cada exame de imagem, pela capacidade física de aquisição da imagem, tem uma capacidade aí de discriminação. Né? Então aqui tem os exames, né, desde Doppler, radiografia, tomografia, angiografia, enfim, vários exames. Eu tenho uma matriz de resolução. Tá? Então vejam aqui a quantidade de pixels, né? Então eu vejo que uma radiografia computadorizada ou mamografia, elas têm uma alta resolução, tá? Pela capacidade do sistema, né, de digitalização e aquisição da imagem. E exames como a PET, né, a tomografia para emissão de pósitrons, ou a ressonância magnética, eles têm uma matriz menor. Né? Então depende muito de como o exame consegue adquirir essas imagens. Aqui a quantidade de bits por pixel, né? Profundidade de cinza. Tá? Então vejam aqui exames que tem 16 bits, né? Que tem uma capacidade de cores muito grande. E aqui a gente tem o tamanho da imagem. Tá? Basicamente, assim, né, sendo mais simplista, seria uma multiplicação, né, da quantidade de pixels que eu tenho por bits por pixel. Tá? Então, multiplicando, a gente tem mais ou menos esse tamanho da imagem. Né? Claro que não tem a questão da compactação aqui, mas seria mais ou menos isso, né? A questão do tamanho da imagem. E aqui o número de imagens que cada exame tem. Né? Então, a tomografia, ressonância, são vários cortes que são feitos. Né? Então, ela acaba tendo vários planos e a imagem acaba ficando bastante grande, né, em termos de tamanho. Então, só para a gente exemplificar aqui essa questão das imagens diagnósticas. E dentro da imagem diagnóstica, a gente também tem um padrão aí de formato da imagem, que chama DICOM. Tá? Esse padrão aqui é um padrão para comunicação dos sistemas de saúde que usam exames de imagem. Então, são normas aí de tratamento, armazenamento, transmissão da informação médica. Tá? Então, é uma padronização
né? São regras que permitem então que vários esses exames eles sejam trocados, sejam avaliados, né, por vários setores do hospital e em outros hospitais também, né? Então uma linguagem comum, né, de compatibilidade entre essa imagem. Então seria uma analogia, né? A gente tem imagens em JPEG, em GIF, em BMP. A imagem, o exame de imagem médico é formato DICOM. Então ele tem, além dessa padronização, ela tem dados, né, do exame que foi realizado naquela imagem também. E aqui, finalizando, alguns dados de uma imagem médica. Claro que a gente não pretende extrapolar, e esse é um conteúdo também que vai em outras áreas, né, da informática em saúde, engenharia biomédica, mas a gente tem aqui alguns dados, né, de uma imagem digital, né, que depois eu vou mostrar para vocês aqui num software. Então nós temos aqui o histograma, né, que é a distribuição do número de pixels em cada valor. A gente consegue ver a distribuição disso. Eu já vou mostrar nos slides seguintes. O contraste, né, que seria a diferença de intensidade entre os pixels. A gente pode ter uma imagem com mais ou menos contraste, tem a ver com a intensidade numérica desses pixels. E o brilho de uma imagem, que é uma percepção visual, tem a ver com a sensibilidade de ter mais ou menos luz. Tá? E também conseguimos ajustar esse brilho de uma imagem. Tá? Então vou mostrar agora num software esses dados para ficar um pouco mais claro. Bem, aqui nesse software, então, software livre, chama ImageJ, a gente consegue demonstrar algumas coisas, né, relacionadas a uma imagem digital, especificamente a imagem médica. Tá? Então, primeiramente aqui, eu gostaria de mostrar para vocês uma questão aqui da imagem, né, a informação dela. Né? Então a gente tem aqui alguns dados da informação de uma imagem DICOM, né, que tem vários detalhes aqui do horário, dados do paciente, do aparelho, né? Então essa questão da imagem DICOM que é extremamente importante. Então vejam que aqui a imagem é .dcm, né, que é o DICOM. Aqui mostra os dados da imagem, resolução, né, número de pixels, 2048 x 2048. Uma imagem de 16 bits, que tem na verdade aí 2 elevado a 16 profundidade de cinza, né, cores de tons de cinza. Então, mostrando outras questões aí da imagem, nós temos aqui também a questão do histograma. Tá? Então, o histograma dessa imagem, a gente consegue mostrar os tons, né? Então vejam que ele aqui seria o mais preto, né, até o mais branco, e aqui a quantidade de tons de cinza, né? Cada número desses representa um tom de cinza, e eu consigo ver então aqui uma quantidade de tons pretos, né? Então ele mostra quantos pixels tem aqui nessa cor preta. Então vejam que tem bastante pixels, tem a ver com essa parte aqui, né? Essa parte do fundo, né, que é mais preta, mais escura. E temos aqui uma distribuição desses tons aqui até quase mais branco. Tá? Então vejam que uma imagem diagnóstica, né, para ser boa, ela tem que ter uma distribuição do mais preto até o mais branco, né, uma escala de cinza aqui para poder descrever com mais detalhes. E a gente consegue então, através de até processamento da imagem, analisar ou codificar melhor esse histograma. Tá? Então aqui mais para demonstrar a questão dessas cores, desses tons de cinza nessa imagem digital. Também é interessante mostrar aqui a questão do brilho e contraste que nós comentamos também, né? Então o brilho e o contraste da imagem, então a gente consegue mexer no brilho de uma imagem. Vejam aqui menos brilho e mais brilho. Então essa é a grande qualidade de uma imagem digital, que a gente consegue manipular ela, né? Depois do exame feito a gente consegue ajustar o brilho, deixando menos brilho e mais brilho. Tá? Se fosse uma imagem analógica a gente não conseguiria fazer isso, né? Porque a imagem então, já foi feito, já está marcado no filme e teria que talvez repetir caso o exame ficasse, né, com menos brilho
ou com muito brilho, né? Um raio-x muito penetrado ou pouco penetrado. Então aqui mostra uma imagem com uma boa qualidade de tons de cinza, né? Com um brilho adequado. E o contraste tem a ver com a diferença, né, dos tons de cinza entre um pixel e outro, né? Então a gente tem aqui uma imagem, veja que não tem contraste nenhum, né? Não tem diferença entre os pixels, né? Que a gente não quer isso, né? Uma imagem com pouco contraste não tem diferença. E uma imagem com contraste muito grande, ela acaba aí ficando com uma qualidade não tão boa também, né? Então com muito contraste acaba não sendo percebido muitos detalhes. Então o ideal é ter um contraste intermediário entre os pixels, né? Que tem uma variação entre os pixels, né? Entre a intensidade dos pixels, para a gente possa perceber esses tons de cinza. Tá? Então brilho e contraste são outra análise aí, outro dado importante de uma imagem digital. E para finalizar, mostrar o que pode ser feito também numa imagem aqui digital. A gente pode marcar, por exemplo, aqui, ó, essa região, nessa linha dessa imagem, e eu gostaria de mostrar para vocês essa questão, né, da distribuição dos tons de cinza nessa região. Tá? Então vejam aqui, ó, que nessa região que eu marquei, né, que vai aqui de um tom cinza, aqui na parte costal bem branco, né, aqui mais escuro, na região do mediastino um pouco mais branco, aqui escuro de novo. A gente tem aqui a escala de cinza, tá, o valor do cinza. Tá? Então vejam que quanto maior o valor, mais branco, e quanto menor o valor, mais escuro, mais preto. Então a gente tem a distribuição de cada pixel aqui naquela linha. Então vejo que aqui é o cinza médio. Essa parte mais alta aqui tem a ver com a parte costal, né, que é bem branco, bem opaco. Depois a parte pulmonar nessa região, vejam que é mais baixo o valor, né, mais escuro. Um grande vaso aqui, a artéria pulmonar aqui nessa região, ó, um pouco mais branco. Depois a região do mediastino, né, área cardíaca, os grandes vasos, a parte pulmonar de novo e a parte costal. Então, para ilustrar, que a gente consegue uma imagem digital ter, né, o valor de cada pixel, ele tem uma quantidade de um valor numérico associado a ele, né, que é essa intensidade de cinza, que é essa função de XY, né? Então a gente pode entender aqui a ideia dos pixels, né, com uma função atribuída a ele, que é esse valor de escala de cinza, que é um valor matemático, né, que descreve o quanto de cor, né, mais escuro ou mais claro pode ser atribuído a esse pixel. Tá? Então esse programa aqui, ele é um programa que está disponível aí, é software livre, e ele tem vários complementos, suplementos que podem ser utilizados. Então tem pesquisas que usam esse software, e aqui eu estou exemplificando uma demonstração aqui de uma imagem médica, né, uma imagem de uma radiografia de tórax com uma alta resolução e com 16 bits. Ok? Bem, então essa aqui é a referência que eu utilizei para essa videoaula. Tá? Esse livro aqui está disponível na pasta compartilhada, assim como o software que foi abordado anteriormente. E é isso então. Um abraço, até a próxima.